Quero registrar algumas participações, temos no WhatsApp e também no canal da TV Brasil Central no YouTube. A primeira é do Ramiro Bessa, ele está dizendo que a comparação entre o desfile do 7 de setembro com Lula isolado, bem dizer, só, e o Bolsonaro liderando uma multidão na Avenida Paulista. A gente tem também participação no nosso canal no YouTube, o João Guimarães está falando que não pode ser tendencioso nos comentários. Aí está o José Abrantes falando que a direita não precisa de adversários, ela mesma se destrói. Também participação aqui, mandando um bom dia para o Sebastião Domingos, está aqui participando conosco, desejando um bom dia. Tem também o Valgener também participando, e a Ana Maria Fanelli aqui no nosso canal da TV Brasil Central no YouTube. A gente espera também a sua participação. Canal da TBC no YouTube, você participa através do nosso chat e tem o WhatsApp 99109-5099. Ainda falando a respeito das eleições lá em São Paulo e dessa manifestação lá na Avenida Paulista promovida pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e pelo pastor Silas Malafaia, no dia seguinte ao ato na Avenida Paulista, o ex-presidente Jair Bolsonaro usou seus canais de comunicação para criticar o empresário Pablo Marçal, do PRTB, candidato à Prefeitura de São Paulo, que tem tentado colar sua imagem ao bolsonarismo, mesmo sem o apoio formal do ex-presidente na disputa. Em mensagem transmitida por WhatsApp, Bolsonaro afirmou que Marçal tentou se aproveitar do ato para promover a sua campanha depois do encerramento da lista de oradores que discursavam no trio elétrico. Marçal chegou no fim do ato na Avenida Paulista, vestido com camisa da seleção brasileira. O ex-coach publicou um vídeo pelo Instagram lamentando ter sido barrado de subir no palanque, mas agradecendo ao público pelo carinho com que foi recebido. Ele foi tietado e cumprimentou a multidão, enquanto os organizadores encerravam o ato e aparentavam descontentamento com a atitude. No vídeo em que fez a convocação para o ato, divulgado no dia 28 de agosto, Bolsonaro disse que todos os candidatos que tivessem interesse poderiam subir no trio. E aí lá tinham dois outros candidatos, que era a candidata do Novo na Prefeitura de São Paulo e também o candidato Ricardo Nunes, a candidato à reeleição à Prefeitura de São Paulo. E aí tem essa situação do Pablo Marçal, doutor Moisés, tentando subir no trio elétrico, barrado ali pela organização do evento, e no outro dia sendo criticado por Bolsonaro. Na sua avaliação, Marçal é uma ameaça ao bolsonarismo no Brasil, doutor Moisés? Então, a questão é o seguinte, é que se coloca sempre esse contexto de disrupção, de divisão, sendo desnecessário. Se as mesmas pautas, se defendem os mesmos valores, os mesmos princípios, não deveria haver essas disputas aí, que no final das contas é tudo por poder necessariamente. Então, se ele chegou atrasado, ele tinha que ter respeitado o rito, ter chegado na hora certa. Mas se não foi possível, eu não vejo tão necessário ter impedido ele de subir lá, até porque ele talvez nem iria falar, mas se acabou o evento, ele não submeteu, então foi correto o que foi feito. Mas, por outro lado, a partir do momento em que eles impediram ele, fez com que ele tivesse munição para argumentar que ele não está colado com o Bolsonaro, mas também tem do outro lado, que não está mesmo. Ele já falou para todo mundo que ele não tem esse interesse de apegar ao bolsonarismo lá, tal. Ele tem a mesma visão. Até em um outro debate, houve até um comentário de um colega muito interessante, que os dois defendem os mesmos valores, os mesmos princípios. Entretanto, o Marçal, ele tem uma visão um pouco diferente, usando técnicas psicológicas, neurociência e tal, algumas estratégias, até para falar melhor, para lacrar e criar cortes com um pouco mais de estratégias. Então, naquele momento, quando impediram ele, fez com que ele criasse aquela coisa: eu sou fora do sistema, nem o Bolsonaro me apoia, ninguém me apoia, sou eu sozinho com o celular contra todos e todas. Então, isso faz com que ele fique ainda mais outside para todo o pessoal lá de São Paulo. Então, é isso que acontece. Josiel, os ideais são parecidos, mas os nomes são diferentes. Na sua avaliação, será que Marçal foi barrado no trio elétrico para não ofuscar a presença de Bolsonaro no evento? Não.
Não, de maneira nenhuma. O Bolsonaro hoje, ninguém ofusca a imagem dele com relação a questões políticas nacionalmente no Brasil. Isso é ponto. Agora, o que eu disse aqui na semana passada, quando o próprio Pablo Marçal disse que não iria, ele estava dizendo para toda a imprensa que não iria criticar o STF, o ministro Alexandre de Moraes, inclusive eu falei assim, ó, na campanha dele, na atual conjuntura, ele está correto em não buscar esse lado, porque ele está disputando a Prefeitura de São Paulo. E ele mesmo disse que essa questão dos ministros do STF é uma questão ali de parlamento, é uma questão ali do próprio Senado. Então, naquele momento, eu disse que ele estava certo. Nesse momento de hoje, eu digo que ele não foi muito correto, porque ele deveria estar presente desde o início, já que ele foi também uma pessoa autorizada a chegar lá cedo, e ele chegou 4h30, ou seja, ele chegou depois do discurso de todo mundo. Não é conveniente que você chegue atrasado em uma festa. Se você chegar atrasado em uma festa, é claro que você vai ficar apenas ali com as sobras, ou seja, não vai ter mais aquele chopp gelado, não vai ter aquele guaraná gelado, você não vai ter aquela carne mais quentinha e tudo mais. É nesse sentido que se diz. Agora, a crítica do ex-presidente Bolsonaro com relação a ele não estar presente no momento foi porque o Bolsonaro esperava um apoio dele em cima do trio elétrico, assim como estava lá a candidata do Novo, assim como estava o Nunes, ou seja, ninguém ia falar nada, porque mesmo porque nessa campanha política, um ato como aquele, que era direcionado ao impeachment do ministro Alexandre de Moraes, um ato direcionado, os outros candidatos realmente não iriam falar, e não é o momento conveniente de se falar nenhum dos candidatos com relação a essa questão, que é uma questão macro nacional. Eu acho assim, a direção, né, cobrou muito firme do Marçal a falta de presença quando deveria estar. Eu acho que foi uma estratégia errada, né, da campanha do Marçal, que poderia ter convencido o Marçal a chegar mais cedo, pelo menos ali por volta de 2h, 2h30 da tarde ali, e ficar mesmo que ficasse um pouco tempo ali, se retirasse ali daquele trio. Eu acho que estrategicamente foi errado. Tá, e aí tem a situação também que a oposição está tentando, inclusive, travar pautas no Congresso Nacional para pressionar pelo impeachment de Alexandre de Moraes. Essa é uma das estratégias da oposição lá no Congresso hoje, para que essa pauta do impeachment seja colocada para frente. Vamos acompanhar, então, essa situação. Ainda vamos falar abordando a respeito da questão da oposição ao governo Lula.